Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Olha a gente aqui fazendo a nossa correção através desse vídeo no WhatsApp. Como ficou claro para vocês, eu tive alguma dificuldade no Zoom e por conta disso a gente vai fazer a nossa correção nessa modalidade, tá bom? Prometo tentar resolver, mas enquanto isso a gente tenta fazer da melhor forma possível. De qualquer sorte, a tecnologia ao nosso favor pode nos auxiliar nesse sentido. Eu estou olhando aqui para a tela do computador para justamente verificar quais foram as questões que nós passamos, tá bom? Foram as questões 1, 2, 3, 5 e 6 da página 132 e a questão 7 da página 133. E eu gosto sempre de dar uma passada e verificar quem é que, enfim, havia entregue. No matutino eu tenho pouquíssimos alunos com essa atividade anexada. Lembrar que nós tivemos aquele engano. Eu tinha dito que seria para o dia 15, porém percebi o erro e ontem eu avisei que não, que era para essa semana ainda. E aí alguns entregaram. Carol Brandão tá entregue, tá ok. Daniel também. João Espínola, isso no vespertino. João Espínola, certo. João Júnior, que é Douglas, ok. João Pedro Normando, Lara, Fernanda e Udi. Foram os que entregaram no vespertino até então. No matutino, nós temos as atividades entregues de Andréa Martins, esse perfil, sinceramente, sempre me esqueço de quem é. Breno, Daniel Patez, Wellington, Felipe, Gustavo, Miguel da Hora, João Pedro, Cauã, Pedro Henrique e Juan Aguiar e Yasmin foram os que entregaram, tá bom? Vamos à correção brevemente, porque esse vídeo não pode ficar muito extenso para poder a gente tentar encaminhar pelo WhatsApp. Olha só, a primeira questão é a seguinte: o texto abaixo tem uma incorreção conceitual sobre clima. É esse o exercício que nós estamos fazendo. Qual é a incorreção? Vou ler e depois digo para vocês onde é que está a incorreção conceitual na questão 1. A previsão do clima para amanhã é de fortes chuvas no período da tarde, com 18 graus de temperatura mínima e 25 graus de máxima. Vocês certamente perceberam qual é o erro conceitual nessa questão. Quando diz que a previsão do clima para amanhã, nós dizíamos na explicação que, na verdade, o que é momentâneo é o tempo. O clima ele é duradouro, então o erro está justamente nesse quesito, clima e tempo. O correto seria a previsão do tempo para amanhã é de fortes chuvas no período da tarde, etc. Né? Porque justamente o tempo ele altera, ele muda, pode estar nublado, posteriormente ensolarado, depois chover. Já o clima ele é permanente. Você determina o tipo de clima de um lugar ao longo de uma observação de décadas, para poder chegar à conclusão que aquele clima, por exemplo, é tropical semiárido, é tropical subúmido ou é equatorial úmido, enfim. Tá bom? Então, a primeira questão, o erro conceitual é justamente a troca de clima por tempo. O ideal é que fosse o tempo para amanhã de fortes chuvas. A segunda questão: qual é a relação entre o movimento de translação, as estações climáticas e as zonas térmicas? Existe uma relação muito profunda entre o movimento de translação, as zonas térmicas, né, as estações do ano. Nós dizíamos, inclusive, que os movimentos executados pela Terra também determinam de forma muito importante na diferenciação climática na superfície terrestre. Então, veja só, nós temos o nosso planeta, que inicialmente tem uma inclinação no seu eixo de rotação. Isso já, de uma certa forma, contribui bastante para que os raios solares possam incidir irregularmente sobre a superfície terrestre, tá bom? Além disso, também, nós temos a definição das estações do ano, e essa definição das estações do ano se dá justamente pelo movimento que a Terra executa em torno do Sol. Existem períodos do ano que aquela incidência dos raios solares estará mais perpendicular, ou haverá momentos do ano que aquela incidência estará mais inclinada, então isso vai definir um período frio ou um período quente, tá certo? Além também de poder ser definido através desse movimento, além das estações do ano e além também dessa questão ali oriunda da inclinação do eixo da Terra, é possível nós também definirmos as zonas climáticas da Terra, né? Vocês certamente se recordam que nós dizíamos que a Terra possui algumas zonas climáticas, como a zona tropical, que é aquela zona intermediária que recebe diretamente os raios solares, as zonas temperadas, que são aquelas zonas um pouco mais afastadas dos trópicos, que ali recebem os raios solares mais inclinadamente, e nelas nós percebemos as 4 estações bem definidas,
isso acontece, por exemplo, aqui no sul do Brasil? Por que é mais frio no Paraná, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, no inverno, por exemplo? É porque já se encontra numa zona temperada aqui no hemisfério sul. Assim também é lá nos Estados Unidos, enfim, nessas regiões do planeta que também estão nessa zona de clima temperado. E por fim, as zonas polares, que é nos polos, que de tão inclinado que chegam os raios solares, a temperatura é constantemente abaixo de zero, geralmente, então, portanto, tudo muito congelado. Tá certo? Então seria basicamente essa relação entre os movimentos, o movimento de translação que a Terra executa com as zonas climáticas do planeta e com as estações do ano.